Boa noite, senhor telespectador. Seja bem-vindo ao Debate Livre na TV Zimba. Esta noite para olharmos para os desafios do Poder Judicial para acompanhar os processos de abuso sexual contra menores. Aborda-se a violência cometida contra crianças e adolescentes, com destaque para o abuso sexual, conceitos, fatores desencadeantes, as consequências decorrentes, dentre outras matérias. O abuso sexual de criança e adolescente é um dos tipos de violência mais cruéis presente na sociedade, que perpetua na história e sobrevive, fazendo com que principalmente as crianças se tornem os principais alvos, até mesmo pelo facto de estarem numa situação de vulnerabilidade maior que os outros indivíduos na sociedade. O abuso sexual é uma grande violação dos direitos humanos, por ser um crime que, na maioria das vezes, ocorre no seio familiar. Torna-se mais difícil de ser combatido, pois trata-se de um problema que muitas vezes permanece protegido pelo silêncio e, com isso, o autor do crime acaba por ficar impune. Qual é o papel do Estado, da família, da sociedade, do Ministério Público, do INAC e do Poder Judiciário como instrumentos de proteção da criança e do adolescente? É isso que vamos perceber esta noite com os nossos convidados. José Lobão Cosme é vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Boa noite, doutor. Obrigada por juntar-se a nós para este debate livre. Boa noite, Leda. Boa noite, Angola. Boa noite, telespectadores. Agradecemos igualmente a presença do Dr. Bruno Pedro, é chefe do Departamento de Prevenção da Violência e Proteção dos Direitos da Criança, INAC. Boa noite, doutor. Obrigado. Boa noite, cara Leda. Boa noite, colegas do painel. E boa noite extensiva para todos aqueles que nos acompanham essa hora. E ainda o Dr. Mário Aragão é jurista. Boa noite, doutor. Obrigada por estar connosco. Boa noite, Leda. Boa noite, companheiros do painel. Boa noite, caro telespectador da TV Zimbo. Também vai juntar-se a nós dentro de alguns minutos a doutora Maçós Vigário, a psicóloga, uma linha importante para compreendermos também o estado em que ficam estas crianças que sofrem o abuso sexual. Vamos então olhar para os desafios do Poder Judicial para acompanhar os processos de abuso sexual contra menores. São muitas as preocupações relacionadas a isso, mas eu vou começar com o representante do INAC para percebermos que números temos em relação aos abusos sofridos pelos menores entre nós. Ok, obrigado pela oportunidade. Leda, olha, os números ainda continuam altos e à medida que vamos fazendo o trabalho de informar as pessoas, de sensibilizar a comunidade, a sociedade de forma em geral, cada vez mais as pessoas vão denunciando e nós vamos percebendo o aumento desse número de atos de abuso sexual contra a criança. Nesse último trimestre, dos últimos 3 meses, nós tivemos acima dos 170 casos de abuso sexual, só os casos que chegaram ao conhecimento do INAC. Portanto, temos reconhecido publicamente que ainda existem outros casos que nem chegam ao conhecimento das instituições. Portanto, mas são números nacionais, doutor? Sim, são números nacionais. Portanto, o número pode ser bem maior exatamente por causa desse facto, de que há pessoas que ainda não denunciam e por conta disso os números podem ser efetivamente maiores. Portanto, aqui a chamada de atenção sobre a necessidade de continuarmos a sensibilizar para que as pessoas denunciem e só desta maneira as instituições competentes poderão então fazer uma intervenção, quer para a proteção das vítimas, quer para também a responsabilização dos agressores. Aqui existem várias instituições no país que trabalham nessa temática e o INAC tem um papel particular porque é uma instituição do Executivo angolano que foi criada para formular, definir e garantir a execução das políticas do Executivo no domínio da proteção e promoção dos direitos da criança. O que é que temos feito? Temos recebido várias denúncias, temos encaminhado para as instituições competentes, aqui normalmente a polícia e os tribunais, para poderem então decidir e acompanhar essas situações que vão acontecendo. E pronto, vamos recebendo muitas denúncias e em função a essa parceria, a essa articulação que temos que ter, porque somos todos parte de um sistema. Em Angola existe um sistema de proteção à criança e essas instituições que foquei são algumas dessas instituições. A primeira é mesmo
a família, como a própria Constituição faz menção. Existe também um número para denúncia pública? Olha, temos o serviço SOS Criança com o terminal telefônico 15015, é o número que as pessoas podem ligar de forma anônima, gratuita e confidencial, mas para além do 15015 temos 111 da polícia, temos o 15020 para o apoio às vítimas de violência doméstica, portanto são serviços que cada vez mais devem ser divulgados para as pessoas poderem conhecer e aderir então a esses serviços. Dr. José Cosme, qual é a visão do Poder Judicial em relação aos processos de abuso sexual contra menores no país? Boa noite, uma vez mais. Boa noite, obrigado. Na verdade, os casos de violência sexual contra menores sempre foi uma preocupação para os tribunais e numa situação como essa não podíamos ficar indiferentes. Portanto, é verdade que os números falam por si, não são baixos. Há bem pouco tempo o colega do painel já apresentou alguns, mas devo dizer que quanto ao combate aos crimes sexuais, isso é uma tarefa que sempre foi feita. Sempre foi feita. Os tribunais nunca ficaram de braços cruzados, ignorando essa realidade. Sempre foi levado a cabo por todos os tribunais, cada um dentro dos seus limites, sempre que tivessem em mesa a casos dessa natureza. Portanto, esse momento surge mais um caso que nos leva a refletir e nós devemos cada vez mais reforçar o nosso pensamento, as nossas ideias, sempre no sentido de melhorar. Portanto, devo dizer que existe um plano estratégico de desenvolvimento dos tribunais da jurisdição comum, que foi aprovado referente ao septênio 2019-2026. É um projeto que está a ser superiormente dirigido pelo venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, Dr. Joel Leonardo. Portanto, este programa, esse trabalho, essa consulta permitiu que se fizesse um levantamento de dados de modo a que tivéssemos conhecimento da real situação em que se encontram os tribunais. E qual é a real situação já agora? A situação não é boa, porque ela precisa tal como as outras instituições, precisam também de investimento. Mas uma coisa é no início do levantamento dos dados, outra coisa é a situação atual. Muita coisa já mudou, para vermos que na altura havia um determinado número de tribunais de comarca, atualmente o número cresceu, juízes ainda há bem pouco tempo também foram empossados 183 juízes para reforçar o quadro pessoal já existente. Portanto, uma das notas importantes que traz esse programa é exatamente a introdução da cultura institucional. Vamos ver. No passado, nós dificilmente nos debates televisivos ou radiofónicos, raramente os tribunais se faziam representar. E a nossa presença aqui é um exemplo, e isso é produto deste programa. Mas por que isso acontecia, doutor? É que às vezes é difícil conseguir, para os nossos debates, ter alguém que represente a magistratura? Isso é relativo, porque depende do tema, porque o juiz, o magistrado judicial deve ter uma opinião judicial. E a opinião judicial deve ser dada no processo mediante um despacho ou mediante uma sentença ou acórdão, conforme o caso. Portanto, são situações que estão diretamente ligadas caso a caso. Isso não podemos concluir que taxativamente é assim, mas portanto é daquelas coisas que acredito, tenho fé que elas vão melhorando à medida que também as coisas se vão abrindo, porque os tribunais estão inseridos dentro de uma determinada sociedade, que é Angola, então nós temos que acompanhar a evolução do mundo. Obrigada. Para um primeiro momento vamos ouvir também o Dr. Mário Aragão, é jurista. O que é que diz a nossa legislação sobre as penas para aquelas pessoas que abusem sexualmente de menores?
Boa noite, doutor. Boa noite, Leda. Novamente, boa noite, caros colegas do painel. Permite-me aqui, Leda, dizer que é um tema muito importante e atuante, falar sobre abuso de menores e aqui trazer à colação o papel judicial para acompanhar os processos no âmbito do abuso sexual. Primeiro, permita-me aqui dar uma nota de que a nossa Constituição da República de Angola salvaguarda o direito à infância no seu artigo 80. Lógico que o Estado angolano já está aqui a trazer a garantia da proteção da criança, de acordo com a nossa Constituição da República de Angola. Permita aqui dizer que nós temos 3 responsabilidades, 3 instituições que devem andar juntas. Temos o Executivo, na pessoa do Presidente da República, que há pouco tempo remeteu mesmo já na Assembleia Nacional a proposta de lei para revogar a lei contra a violência doméstica, a lei 25/11, que na minha perspectiva é uma lei que já está em desuso. Portanto, e vamos encontrar em segundo lugar as famílias, que são as causadoras da sonegação dos processos ou dos crimes cometidos na comunidade. Em terceiro lugar, vamos encontrar naturalmente o Poder Judicial. O Poder Judicial tem a sua forma própria de comunicar. O Judiciário comunica mediante processo, como dizia muito bem o Sr. Cosme. Portanto, são esses 3 itens que, se não andarem juntos, nós não vamos ter uma resolução processual em casos de abuso sexual. Portanto, nós, em termos de legislação, posso dizer que, na minha perspectiva, e o Estado angolano, com a posição do Executivo remetendo a proposta de lei à Assembleia Nacional, eu entendo que as penas são muito brandas. Se nós olharmos a Lei 25/11, vai nos dar aí uma pena acessória de 2 anos de prisão maior. Embora o Código Penal vai nos dar aí uma pena, abuso sexual com penetração, vai nos dar aí uma pena de 5 a 18 anos, de 3 a 8 anos. Portanto, eu entendo que a pena de abuso sexual, e das várias formas esse abuso sexual é cometido pelos infratores, eu entendo que deve naturalmente ser revista esta medida penal e, embora os deputados também da Assembleia Nacional já defendem a castração daquele infrator que poder abusar sexualmente uma menor. Portanto, nós temos aqui elementos suficientes e o Conselho Superior da Magistratura, enquanto órgão de fiscalização aos atos processuais de juízes, quer de direito, quer de segunda instância e agora de terceira instância para o Tribunal Supremo, está aqui todo o mecanismo possível para o Conselho poder atuar, porque estamos a falar de processos especiais, processos de menores são considerados processos especiais, está aqui uma garantia do Conselho Superior da Magistratura Judicial poder fiscalizar. Mas também, naturalmente, vamos encontrar alguns empecilhos dentro mesmo do próprio Conselho, que tem a ver da falta de juízes, embora, penso eu, a menos de 3 semanas, o venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial deu posse a mais de 170 magistrados judiciais. Fazendo aqui um cálculo rápido, até 2017 nós tínhamos 601 magistrados judiciais. Hoje, com a entrada de mais 150 ou 170 magistrados, estamos aí a falar num número de não muito acima de 800 magistrados. E nós temos uma população de 34 mil habitantes em Angola. Só em Luanda. Agora com o censo, quantos somos, vamos agora aguardar a atualização do censo, mas nós devemos ter em conta de que nós, Angola, temos uma população acima da média. E o número de juízes ainda é exíguo. Portanto, há aqui mecanismo suficiente, naturalmente, com esse instrumento que o Conselho Superior, mediante inspeção, poderá fazer junto dos processos encontrados em sede de tribunal. Vamos continuar a olhar para esta matéria, o tema que trazemos esta noite para o debate livre, os desafios do Poder Judicial para acompanhar os processos de abuso sexual contra menores. Sabemos que o Conselho Superior da Magistratura Judicial esteve reunido há alguns dias para entender um pouco mais à volta do que tem estado a acontecer com os vários processos que vão surgindo pelo país.
sobre crimes cometidos contra crianças, abusos praticados contra menores, sobretudo abusos sexuais, e nós vamos continuar a olhar para esta matéria porque a Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, prometeu empenhar-se pessoalmente no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O compromisso foi feito a 9 de agosto em Luanda, durante a mesa redonda denominada Saúde Sexual e Reprodutiva dos Jovens e o Combate à Violência Baseada no Género, na conferência promovida pela Organização das Primeiras Damas Africanas para o Desenvolvimento, que marcou o início da campanha Somos Todos Iguais. E desde este momento, ou a partir deste momento, 9 de agosto, após o pronunciamento da Primeira-Dama da República, parece que o país voltou a despertar para o problema e a grande preocupação que deve levantar a todos esta questão dos abusos sexuais praticados contra menores. Doutora Massoche Vigário, boa noite, seja bem-vinda ao Debate Livre. Que notas iniciais nos pode dar sobre esta prática que infelizmente tem sido recorrente em muitos menores no nosso país? Boa noite, Leda, boa noite aos colegas do painel e boa noite aos nossos telespectadores. Abordar um tema desta natureza requer sempre muito cuidado, porque nós estamos a falar sobre consequências e naturalmente estamos a falar com pessoas que vivem a situação. E quando olhamos, por exemplo, para a questão dos traumas psicológicos, muitas vítimas até recusam-se a assistir programas dessa natureza por conta de acordar todo o episódio de sofrimento e violação. Mas, no entanto, é um tema que precisamos falar e falar cada vez mais. Eu comecei por falar do cuidado que devemos ter e a necessidade de falarmos sobre esse assunto com a importância que ele de facto tem. Porque nós estamos a olhar para vários ciclos naquilo que é a etapa do desenvolvimento da pessoa e não estamos aqui a dizer que só meninas é que são vítimas de abuso sexual, homens também passam pela mesma situação desastrosa, mas as consequências são a curto, médio e longo prazo. E ainda assistimos muito o comportamento de pessoas que viveram situações de abuso sexual com vergonha, sentimentos de vergonha, este sentimento de culpa do que realmente aconteceu, por conta da forma como nós, família, sociedade, manuseamos ou fazemos a gestão do acolhimento e da própria situação. O abuso sexual hoje vem em pauta social e vem já com alguma pressão, porque realmente já se tem estado a fazer. A lei da violência doméstica está a ser agora revisada para atualização e nós temos estado a assistir, de facto, também às consequências da morosidade dos casos em tribunal. Olhando para aquilo que é o ponto de vista psicológico da vítima, mas também da família, e aqui estou a olhar para famílias que efetivamente têm um nível de responsabilidade sobre o sofrimento de um menor, seja criança ou adolescente, que esteja diante de uma questão, de uma situação de abuso sexual. Nós precisamos de pensar em dois fatores fundamentalmente. O impacto direto ao descobrir-se, e estou a olhar para a rede de apoio, o impacto direto da vítima, que muitas vezes silencia-se porque não sabe o que é que realmente está a acontecer quando eu olho para crianças, e o impacto direto da morosidade de como se de facto resolve a questão no contexto do crime sexual. Então vamos por etapas, doutora, porque depois, em meio a todo este processo, a vítima precisa de ir à esquadra, vai explicar-se, vai ao Instituto de Criminalística, vai ser tocada, vai ser observada, vai ter que voltar a explicar-se. É psicóloga, com certeza lida com matérias ligadas a esta questão também. E sabemos que por esta altura estarão a acompanhar-nos famílias que estarão a viver essa situação ou terão vivido, não sei se de facto é possível ultrapassar-se um trauma causado pelo abuso sexual, que normalmente é praticado por alguém próximo, alguém que inspira confiança e deveria proteger. Qual deve ser, quais são os sinais a que os pais, as mães, os encarregados de educação, os adultos
devem estar atentos na mudança de comportamento de uma criança que esteja a sofrer abuso? Vamos por etapas. Nós temos a criança que não tem expressão dos sentimentos, expressão das emoções, a primeira infância até os 3, 4, 5 anos. Mas existe a necessidade dos adultos, enquanto pais, criarem vínculos sólidos com os filhos, com os menores, quer sejam crianças ou adolescentes. A chamada relação de confiança. Exatamente, por isso eu falar em vínculos sólidos, mas esses vínculos sólidos vêm acompanhados de uma responsabilidade no que toca ao educar. Nós viemos de vários contextos de sistemas familiares onde muitos temas são tabus e hoje nós somos pais e vamos repetir o padrão de que certos temas não devem ser falados. Se certos temas não devem ser falados, ainda temos aquilo, olha, vai conversar sobre isso com a tua tia, com a tua prima, com o teu tio, porque eu, mãe, pai, não tenho a vontade suficiente, nem ferramentas suficientes para falar. E cada vez mais, quando olhamos para essas questões de abuso sexual, nós queremos incentivar que se coloque na mesa todo tipo de tema sem limites com as crianças, porque aí nós estabelecemos a relação de confiança. A diferença é como eu vou conduzir o tema que foi trazido. Nós não vamos falar da mesma forma de um determinado tema como falaríamos para um adulto a uma criança. Mas ela tem de poder perceber que com a mãe ela deve falar tudo. E quando existe esse vínculo responsável, olhando para a criança mais pequenina, até os 3, 2 aninhos, se a mãe tem esse cuidado na afetividade, no toque, no carinho e fundamentalmente aqui uma prática que eu incentivo muito as mães, você trabalha o dia todo, a criança fica sob cuidados de outra pessoa, você chega em casa, muitas vezes já está de banho tomado, tudo prontinho, e é o bilu-bilu, é uma coisinha que nós quase não temos contato com o corpo inteiro da criança. Então, a massagem corporal no final do dia vai nos trazer muitas respostas. Porque ao fazer a massagem à criança, a criança tem reações quando foi abusada com violência, muitas vezes até quando sofreu uma queda, nós sentimos a reação da criança, positiva ou negativa. E aí pode ser um primeiro sinal de alerta. A higiene da criança, não podemos delegar a terceiros exclusivamente, sempre. Os pais têm de ter essa responsabilidade direta, porque não vai ser a babá que vai ficar preocupada com determinadas alterações de comportamento da criança. A mãe tem de desconfiar até da própria babá. Quando nós falamos numa idade mais crescida, nós vamos olhar que a criança muitas vezes já não fazia xixi, volta a fazer. Era mais extrovertida, passa a ser introvertida. Comia bem, deixa de comer. Isola-se, evita certos assuntos, muitas vezes até evita o toque. O adolescente pode chegar até a um comportamento de autodestruição, autolesão. O que é? A automutilação, os cortes, mas não são só os cortes com a lâmina. Ela pode começar a arrancar os cabelos das sobrancelhas, da cabeça, das pestanas, arranhar-se, ser agressiva, inclusive na forma como responde. E o que é que nós culturalmente fazemos quando uma criança responde-nos mal? Punimos. Punimos, porque é falta de respeito. E muitas vezes são sinais de pedido de socorro. Que nós temos que poder, às vezes, no impulso do querermos educar e impor o respeito, nós não permitimos que ela se exteriorize. E por mais raiva que a gente tenha, deixar passar aquilo e colher um momento melhor para poder abordar aquele assunto. Porque às vezes é a única oportunidade que ela tem, a única forma. As crianças mais pequenas não sabem expressar os sentimentos como deve ser. E o adulto tem de ter essa responsabilidade sobre esse cuidado, porque quando às vezes as coisas estão num estado que ainda não há um abuso do ponto de vista da penetração, pode às vezes ser prevenido.
se nós despertamos na altura certa, se nós agimos na altura certa, sem esse tabu de que certos assuntos não devem ser falados. A criança foi abraçada de uma forma desconfortável, quer falar e às vezes até fala, e o que é que a mãe vai dizer? Cala a boca, tu és muito sabichona. E aqueles comportamentos do adulto querer abraçar, beijar o tio, o primo, o pai, o irmão, e a criança sentir-se desconfortável, e a gente diz, senta no colo, está a fugir do teu irmão. É correto ou não que os pais incentivem a isso? Ou, como já defendem algumas pessoas, respeitar a privacidade e o momento da criança? Ela pode não querer abraçar, pode não querer ir ao colo, pode não querer estar com aquela pessoa. E é interessante isso porque nós vamos começar mais uma vez para a primeira infância. Nós somos cheios de energia, independentemente de sermos corpo, alma e espírito. E muitas vezes o próprio bebê tem simpatia para o colo de um e para o colo do outro não. E nós, quando a criança está a chorar, não quer estar num determinado colo, o que é que a gente faz? Recebe para nós, porque realmente ela está desconfortável naquele colo. Quando a criança já tem uma certa idade e também não tem esta capacidade ou esta vontade de querer esse abraço, de querer sentar-se, ao invés, e isso realmente foi pertinente à sua colocação, Leda, ao invés da gente impor o respeito, porque é o adulto, é a visita e ela deve fazer porque é educado, nós temos sim que permitir que ela se retire e que num outro momento a gente possa entender o que é que aconteceu. Mas o que é que aconteceu, muitas vezes nós ouvimos tanta informação que também ficamos desajustados na comunicação. Eu, ao falar com a criança, não vou dizer, mas por que tu não quiseste abraçar o tio? Estás agora com essas histórias de abuso sexual, que há relatos desses que nós ouvimos. Não. Nós não vamos colocar absolutamente nenhuma palavra na boca da criança. O que é que aconteceu que fez com que tu não quisesses o abraço? Por que é que tu não quiseste sentar no colo do tio? E deixar perguntas abertas, deixá-la falar. Ah, não quis. Este sacudir do ombro é uma forma de comunicar. O que é que isso significa? Eu não vou pôr palavras na boca dela. O que é que isso significa? Por que é que fazes essa cara? Por que é que fazes essa expressão? Por que é que reages dessa forma? E ela sente que há um interesse em ouvir e acolher, a tal escuta ativa. Obrigada, doutora Massos Vigário. Desperta em nós muitos alarmes, porque esta matéria acaba sempre por deixar-nos, enquanto pais encarregados de educação, mais alertas a tudo. Infelizmente, a nossa sociedade vai contribuindo para que o nosso índice de desconfiança, cuidado, preocupação seja cada vez maior. Mas eu quero perceber, doutor Bruno Pedro, face às denúncias que vocês recebem, qual é a postura assumida pelo INAC na proteção destes menores? Vamos supor que se utilize a linha SOS Criança e que a criança manifeste uma preocupação ou que algum adulto manifeste a preocupação. Quais são os procedimentos seguidos pelo INAC? Olha, o nosso sistema SOS Criança tem 3 dimensões. Nós atendemos quer do ponto de vista presencial, as pessoas procuram pelos serviços provinciais do INAC, temos o serviço provincial em toda a dimensão do país, temos a linha telefônica e temos as plataformas digitais. A partir da plataforma telefônica, nós temos os pontos focados a nível das diferentes instituições, e aqui normalmente 3 são as principais com quem nós interagimos: a ação social, a saúde e a polícia. Então encaminhamos as denúncias que chegam para esses pontos focados a nível dos municípios. Hoje, uma das grandes dificuldades, grandes esforços que temos que continuar a fazer são as respostas a nível local, que ainda precisamos continuar a bater nessa tecla, a trabalhar para que essas respostas sejam céleres. Mas quanto à questão do atendimento fora este direcionamento, temos que olhar para 2 vetores. Um, a vítima, outro, o agressor. Sim. O agressor não é responsabilidade propriamente do INAC. Nós encaminhamos o caso, quando chega ao nosso conhecimento, às instâncias superiores ou às instâncias competentes, normalmente aqui a polícia e os tribunais, para que se faça a devida justiça, a responsabilização. Garantimos sim para a vítima o acompanhamento psicológico, quer as crianças vítimas, quer os familiares, porque essa criança que foi vítima, também os próprios familiares precisam de ser orientados para poder lidar com esta criança. E aqui iria aproveitar a deixa da minha colega no sentido de dizer o seguinte: muitas vezes os pais
principalmente os pais, porque isso acontece principalmente no ambiente familiar, por não terem esses conhecimentos e essas habilidades para poderem estar atentos a esses fenômenos que vão acontecendo com as crianças, muitas vezes quando despertam, o abuso já passou da dimensão apenas sem contacto físico para a dimensão com contacto físico. E aqui também era importante chamar a atenção lá para casa, para quem nos acompanha, que o abuso sexual contra a criança pode acontecer com ou sem contacto físico. E aqui é importante isso porque por vezes pode passar despercebido e porque temos muitas vezes a ideia de que o abuso sexual apenas acontece com contacto físico, podemos deixar passar aquelas situações que a criança vai denunciar com aqueles sinais que a doutora Massos fez menção ou não. Então é importante aqui as pessoas também entenderem que o abuso sexual contra a criança pode acontecer sem contato físico. E como é que propriamente isso pode acontecer no dia a dia? O adulto que, por exemplo, um professor, um vizinho, partilha uma imagem pornográfica via telefônica com a criança, com a aluna, com a vizinha, porque tem a intenção, eu vou usar a expressão, conquistar essa menor, 14, 15 anos, seja qual for a idade, esta partilha não vamos considerar tentativa de abuso sexual. É por si só o abuso sexual contra a criança a acontecer. E eventualmente essa criança pode chegar junto da mãe ou até de um ator de uma das instituições e mencionar que isso aconteceu, mas se o adulto, o profissional, não dominar que isto também é abuso sexual... O que eu quis dizer, às vezes é desconhecimento. O adulto não sabe que isto é um abuso também. Por isso precisamos também, nesse debate, esclarecer algumas coisas. Já tinha começado a minha colega e eu vou, pronto, aqui a acrescentar algumas coisas. Uma delas é essa, exatamente essa. As pessoas precisam saber que o abuso sexual contra a criança pode acontecer sem contato físico. Esse é um exemplo. Um outro, o adulto que convida uma criança a sentar-se e a assistir um vídeo pornográfico. É um ato de abuso sexual. Nós temos o fenômeno da manga de 10, essa expressão manga de 10. As miúdas, não é? Sim, que vai nos evidenciar aquela relação amorosa, sexual, que muitas vezes os adultos legitimam e acham que é normal ter com uma criança. Mesmo sem ter havido contato físico, o simples facto de haver, por parte do adulto, essa intenção de querer manter uma relação com uma criança, vai configurar o crime de abuso sexual. O simples facto do adulto pedir a uma criança que apenas essa criança a observe, ou observe as suas partes íntimas, ou pedir à criança que ela dispa a roupa para apenas o adulto ficar a observar, vai configurar abuso sexual. Isso é importante porque quer os pais precisam entender quando a criança denunciar, quer os profissionais quando esses casos chegarem. E aqui, para tocar na questão dos profissionais, o que é que nos preocupa no dia a dia? Hoje estamos a ter situações de famílias que estão a ser obrigadas a mudar de residência, porque muitas vezes um dos handicaps que ainda nós temos é que muitos agressores ainda estão soltos. Esse é um dos problemas que precisamos também aproveitar a deixa, como disse, pronto, a Sua Excelência a Primeira-Dama fez menção a esse compromisso que assumiu e agora parece que houve um despertar. E se o tema do abuso sexual contra a criança anteriormente foi um problema silencioso, hoje parece que chamamos a atenção com esse trabalho que tem sido feito e hoje é um tema aberto. Nós passamos quase que diariamente casos de abuso sexual contra menores no Fala Angola. E precisamos sabemos que muitas vezes o abusador é solto, circula pelo bairro e diz, olha, foram queixar o que aconteceu, eu estou aqui. E as vítimas ficam com medo e depois fica a questão da exposição também. Todo o bairro sabe, a escola sabe, os colegas sabem que esta criança foi violentada. Portanto, eu acho que nós estamos mais ou menos bem encaminhados em termos de legislação, estamos bem, as instituições existem. E o que é que falta então para que esta legislação seja posta em prática e para que estas pessoas sejam responsabilizadas como tal, Dr. Mário Aragão? Porque é que quem pratica um crime a este nível, quem abusa de uma criança é denunciado? Sabemos que há um processo, a instrução processual, existem provas que precisam ser concluídas, enfim, há todo um processo que tem de andar, mas por que se solta alguém que tem esta acusação e que de algum modo existe o testemunho também de que foi de facto praticado este abuso contra o menor? Obrigado, Leda. Resumindo o que o meu colega estava aqui a dizer, ele estava a falar sobre assédio sexual. O assédio sexual, muitas das vezes,
é praticado pelo aquele cidadão maior de idade ou não, com a finalidade de penetração. E às vezes fica, entre aspas, a injustiça de que o cidadão que provavelmente praticou ato de abuso sexual e está solto, e a comunidade diz que quem solta é a Polícia Nacional. Não, a Polícia Nacional nunca solta nenhum cidadão. Quem solta, já agora, para esclarecer a nossa população? Eu vou chegar até lá. O papel da Polícia Nacional é de deter. A Polícia Nacional vai deter e vai entregar a outros órgãos que fazem parte do setor judiciário, que é a Procuradoria-Geral da República, agora os juízes de garantia. Quando, na ausência do juiz de garantia, eram os Procuradores-Gerais da República que faziam este papel. Agora, nós temos a matéria das medidas cautelares em processo penal, que o juiz de garantia vai analisar o caso, vai analisar o assunto mediante as medidas e ele vai provavelmente aplicar uma dessas medidas de garantias em processo penal, que normalmente tem sido a detenção. Tem sido a detenção do indivíduo. Agora, é importante também saber de que quer o abusador, quer aquela pessoa que foi abusada, tem os mesmos direitos e garantias salvaguardadas na nossa Constituição da República de Angola, mediante o artigo 29, que vai nos dizer a tutela administrativa do cidadão. Portanto, nós temos que perceber que o magistrado não vai à procura do problema. O problema chega até o magistrado mediante o processo. O magistrado julga tudo aquilo que lhe chega à mesa. O magistrado judicial não investiga. Portanto, é este andar que a sociedade deve saber. Se a sociedade continuar a sonegar os processos, não levarem a polícia criminal, não levar a Procuradoria-Geral da República, aliás, há dois tipos de crime, o semipúblico e o público. O público, qualquer cidadão pode eventualmente denunciar. O semipúblico, aquele cidadão que sofreu ou familiar, é que deve chegar até a unidade competente para fazer a queixa. O que se passa é que o cidadão pensa que há aqui um espírito de impunidade, de que os tribunais, a Polícia Nacional, a Procuradoria-Geral da República não estão a fazer o seu papel. Não é verdade. Esses órgãos estão a fazer o seu papel. Aliás, o presidente do Conselho Superior da Magistratura, vimos uma matéria sair da semana passada, que traz a si a responsabilidade no seu departamento de inspeção para inspecionar todos aqueles processos que estão nos tribunais de primeira instância que provavelmente estão parados. Estamos a falar um número de 1.804 processos que se encontram em sede de julgamento. É este papel que o Conselho Superior deve fazer. Agora, se as famílias não denunciarem, naturalmente não haverá processos criminais. As famílias têm denunciado? Poucas famílias. Se nós estamos a falar de 1.800 processos em sede de tribunal, vamos aqui fazer um cálculo rápido. Quantos crimes de violência doméstica só este ano aconteceu? Vários crimes. Isso nos leva à colação de que as famílias não estão a denunciar. Aqui uma falta jurídica perante as famílias. As famílias têm que ter esse papel jurídico. Agora, se as famílias entenderem que não há justiça, não está-se a fazer justiça, não é verdade. Os tribunais julgam mediante processo e julgam em nome do povo para trazer a verdade material daquilo que foi acontecido. Dr. José Cosme, o Conselho Superior da Magistratura Judicial esteve reunido a semana passada. Sobre a mesa esteve esta questão, os abusos praticados contra menores. Quais foram as grandes questões levantadas neste encontro? Ora bem, a nível do Conselho Superior da Magistratura Judicial, sobre essa matéria, tomamos 3 linhas principais, ou seja, tomamos 3 deliberações. Uma que tem que ver com a orientação por parte dos juízes presidentes e outros operadores de justiça, no sentido de imprimirem maior atenção, maior celeridade a estes casos, para, no entanto, haver uma relativa redução. Porque é verdade que os problemas que os tribunais têm com que se debatem existem até hoje. Vamos imprimir uma certa dinâmica, sim,
Isto está deliberado. É uma das primeiras ações concretas que o Conselho Superior tomou. Outra, pedir então, orientar, no caso, os serviços de inspeção para irem in loco ver quais são então os problemas que os operadores de justiça, no caso, os juízes, os funcionários judiciais, têm enfrentado como dificuldade para darem vazão a esses processos. E num outro momento, um momento que de mais abrangência, o Conselho Superior da Magistratura Judicial deliberou no sentido de todos os órgãos que fazem parte da administração, que participam diretamente, que intervêm, digo, na administração da justiça, devem então reunir localmente e debater essa problemática com bastante profundidade. Estas 3 deliberações foram tomadas, já foram notificados todos os colegas que estão nas suas jurisdições e vamos esperar então que daí venha resultados. Mas também devo dizer o seguinte, que independentemente de haver essas medidas novas, os colegas sempre se dedicaram. É verdade que um ou outro caso pode não ser, mas sempre houve dedicação por parte dos tribunais, por parte dos juízes e não só, tal como dos procuradores, no sentido de ver essa questão resolvida. O que nós podemos dizer e prometer aqui é dar maior atenção. Sempre demos, mas vamos ainda mais reforçar essa atenção para ver se conseguimos resolver o assunto, pelo menos para... Os trâmites processuais acabam por condicionar também o vosso trabalho? É verdade, porque os crimes sexuais exigem algumas diligências, ou muitas diligências. E essas diligências, esses exames que são necessários para se juntarem ao processo, para formar o corpo de delito, muitas das vezes demoram. Por quê? Porque temos um único ente que vai responder por muitos processos, muitos pedidos e que fica aí relativamente beliscada a questão da morosidade processual. Refere-se ao laboratório de criminalística? Este não só, porque o laboratório de criminalística temos em Luanda e talvez mais numa outra província que não consigo aqui todos os casos de violação afirmar devem vir com as amostras segurança. para Luanda. Logo, significa dizer que as outras unidades que não são especializadas, mas que conseguem de algum modo dar alguma resposta em relação a essa questão, também ajudam, colaboram, cooperam com os tribunais. Quero aqui dizer que estamos aqui a falar das instituições de saúde. Então, se já para tratar um doente normal já há uma demora, há uma dificuldade, então vamos ver que com as solicitações dos tribunais também ajuda a contribuir para a demora. Mas, ou seja, há uma cadeia que precisa funcionar para que os juízes possam também de forma célere aceder a estes processos e deliberar. Sim, porque o tribunal, no meio de tudo isto, o tribunal aparece no fim da cadeia, se quisermos. Porque se os processos, se a instrução, se os exames forem elaborados, forem feitos dentro dos prazos, com uma certa celeridade, obviamente que o efeito da celeridade da instrução também vai influenciar para a resolução e por aí na decisão que os referidos processos devem merecer. Doutora Massoge, nós olhamos para os sinais, olhamos para a vítima, podemos olhar para o perfil, por assim dizer, do abusador? É uma pergunta bem subjetiva, porque qualquer pessoa pode ser o abusador. O técnico, licenciado, mestre, doutor, o analfabeto, a pessoa com mais ou menos nível de educação, pode ser o professor, pode ser o vizinho, pode ser o tio. Não temos
como dizer que este grupo está fora daquilo que são os possíveis abusadores. Mas vamos dizer que todos são potenciais abusadores? Não. Aí vem a questão do perfil do abusador, que normalmente, e aqui levantamos o ponto também da pedofilia, e nós muitas vezes associamos a pedofilia a crime, e digo muitas vezes porque o ato da pedofilia, a pedofilia é atração por menores, crianças ou adolescentes, não necessariamente poderá levar ao crime. Então aqui os juízes, se ele tem atração por menores, mas nunca meteu-se com nenhum menor, nenhuma criança, nenhum adolescente e fica com ele mesmo, não deixa de ser um perfil pedófilo, porque ele tem esta coisa dentro, eu tenho atração por menores. Mas existem crimes sexuais que são praticados por pessoas que, independentemente de serem pedófilos, que passam ao ato do crime, porque vão fazer a prática nos diferentes cenários que aqui também os colegas foram abordar, nós estamos a olhar para aquelas pessoas que, para além, e não vamos aqui generalizar, dizer que todo homem ou toda mulher que gosta muito de crianças é um pedófilo, porque senão isso fica complicado, não é? Mas temos que olhar sim para a forma como determinadas pessoas que, por exemplo, têm a relação com a criança ou com o adolescente, faz o cenário de convivência com eles. Normalmente são pessoas que não querem um convívio na frente de outros adultos. Ele vai criar um cenário de convívio em que ele seja o único adulto, e aí vem a figura de autoridade sobre esse menor, e ele vai poder, de facto, praticar aquilo que efetivamente seria o abuso sexual, o assédio sexual. Há também aqueles casos de pessoas que, na conversa com a criança, com o adolescente, vai sempre para um cenário de uma conversa que desconforta a pessoa. Eu aí ia olhar um pouquinho para aquilo que seriam formas da gente educar as crianças no quesito prevenção do abuso sexual. E a comunicação que eu dizia que deve ser feita sem tabus. Como é que nós podemos prevenir isso? Olhar para a criança e dizer a ela, nas tuas partes íntimas, e o que é a parte íntima? A vagina, exatamente, nós demos os nomes que quisermos culturalmente falando, mas nós sabemos que as escolas ensinam vagina e pênis. O que é a vagina, o que é o pênis, os glúteos, as nádegas, o peito, são partes íntimas que ninguém deve tocar a não ser o papai e a mamá para a higiene. E quando o papai é o pedófilo? Para a higiene. Se eu, mãe, tenho esse nível de instrução, de informação, eu passo isso para a criança e, naturalmente, se o papá romper esses limites, a criança está em condições de dizer para a mamãe, o papá tocou, mas não foi para me dar banho apenas. Tocar, mas tocar de que forma? Tocar para acariciar, tocar para pôr alguma coisa. Do mesmo jeito que ela deve ser educada a não permitir que lhe toquem, ela tem de ser educada também a não tocar nos mesmos locais outras crianças. Não permitir que ela veja um adulto ou até mesmo um adolescente que se coloque nu à frente ou que ponha o pênis na presença e que permita ou que simule que ela deve colocar aquilo na boca, por exemplo. Há vários cenários que nós temos que passar para as crianças que têm a ver com prevenção, e aí está a necessidade de nós falarmos como as coisas são de acordo com a idade. Mas por esta altura, doutora Massos, faria já sentido nas nossas escolas, nas nossas creches, claro que dentro dos limites necessários, tendo em conta a idade da criança, começar a passar-se essa educação sexual? Faz sentido, mas lá está tudo dentro de um limite. Eu estou a falar de onde a criança não deve permitir que lhe toquem, nem que ela toque. E nós vamos fazer isso mostrando o corpo humano do menino, da menina, e nós vamos criar esse vínculo, não que eu todos os dias que a criança chegar a casa eu vou perguntar, alguém tocou? Não.
Lá está o que eu dizia há bocado, nós não temos que introduzir palavras para precipitar e às vezes acabamos por criar memórias falsas naquilo que é o comportamento e a vivência da própria criança. Também é possível que se criem memórias falsas? É possível, porque nós adultos temos um poder, nós somos uma figura de autoridade sobre a criança. E muitas das vezes nós colocamos ou transferimos as nossas inseguranças, lá está. Muitos são os adultos que foram vítimas de abuso sexual, de violência sexual e hoje são pais. Imagina, Leda, como é que deve andar a educação desta mãe que foi vítima de abuso sexual no quesito proteção dos filhos. Tudo que não me foi dado, eu tenho que dar aos meus filhos. E podemos atropelar, é verdade, quando falamos de abuso sexual, de violência contra menores, nunca há excessos, mas nós temos que ser comedidos. Porque eu posso colocar, olha, será que te mexeram, será que te fizeram, será que isso... E em vez de ser só aquilo que eu falei, a criança começa a achar que o colega que empurrou, que o colega que pegou na cintura, que aconteceu, não, sim, e começamos a criar memórias falsas. Outro pormenor que também é importante, e aqui quando olhamos para as crianças, estamos a olhar para vários aspectos ligados a questões que põem a criança vulnerável, é as denúncias que estão associadas à alienação parental. Muitos são, infelizmente, casos que vão associados por conta de conflitos entre os adultos. E temos de ter cuidado, porque crianças feridas, adultos feridos, não tratamos aquilo que realmente são os nossos traumas, levamos um excesso de zelo ou alguma negligência para o tratamento da criança. E o perfil deste adulto que efetivamente vai praticar o crime de abuso ou de assédio sexual é algo que, se nós adultos estivermos atentos a todas essas questões de comportamento, a comunicação, o que é falado, os estímulos, nós acabamos percebendo o oferecer muitos presentes, mas o querer fazer segredinhos com a criança, o mandar mensagens e dizer apaga logo, já viste, agora podes apagar. São segredinhos que hoje o mundo está tão agressivo que nós temos várias entradas, as escolas, a família, as redes sociais, as igrejas, onde é que realmente nós não vamos encontrar um abusador? O quesito aqui nós não conseguimos, enquanto pais, estarmos 24 horas sob cuidado a proteger os nossos filhos, temos que entregar a Deus todos os dias, mas temos que ter tempo todos os dias para conversar, para falar, para olhar nos olhos. Eu costumo dizer que até um abraço descobre muitos problemas, porque o abraço vai fazer reação. Quando eu falava da questão da massagem, o abraço vai trazer cheiro, e no cheiro a gente descobre muita coisa. Então nós precisamos de olhar a esses pormenores também. Bem, eu vou querer que participem também desta conversa os outros convidados, olhando para o perfil das famílias que temos hoje, em relação às famílias que existe o abuso, que muitas vezes começa com o abuso de agressão física do pai para a mãe, e depois esse abuso acaba por estender-se aos outros membros da família. Porque mesmo quando o abuso é do esposo dirigido à esposa, os filhos sempre sofrem com estas relações mais instáveis. Infelizmente, Leda, infelizmente isto está a acontecer no nosso país e está a ser mesmo alarmante, infelizmente. Mas as nossas famílias devem saber que diante de um conflito, é importante olharmos sempre que em Angola há instituições sérias, há instituições que podem mediar tal conflito, só que muitas dessas famílias são dependentes deste mesmo indivíduo. É o indivíduo que é o provedor de casa, é ele que dá alimentação, é ele que paga a escola. Imaginemos, eu tive a conhecer um caso que o padrasto violou a filha da enteada. E a mãe, possivelmente, não queria denunciar o padrasto porque tinha violado a filha da enteada, porque era ele o provedor daquela família. Por isso é que eu dizia na minha primeira intervenção que nós temos 3 entidades responsáveis,
que é o executivo que tem estado a fazer o seu papel, que é as famílias que não têm estado a fazer o seu papel, infelizmente, e depois o setor judiciário. E, relativamente a este assunto, o Código Penal, felizmente, nos dá uma moldura penal de 5 a 15 anos. Estamos a falar de alguém que provavelmente viola uma criança de 3, 4 anos. Mas quantas pessoas é que já foram condenadas? Portanto, eu não consigo dizer quantas pessoas já foram condenadas. Aqui, provavelmente, o Dr. Cosme, enquanto Porque aquilo que a imprensa porta-voz do tem, a Conselho comunicação Superior, social tem relatado é que é feita a denúncia, a pessoa é julgada, muitas vezes nem vai a julgamento, fica detido alguns dias e depois é solto e o processo morre. Não Fala-se podemos... também, eu estou a tentar encontrar a palavra menos forte. Não, mas não podemos... Em corrupção, à volta de tudo isso. Muitas vezes silencia-se as pessoas para darem sumiço, ou paga-se as pessoas para darem sumiço aos processos. Isto é ou não real? Não, isto não acontece. Aliás, os juízes são, posso aqui dizer que não devem praticar estes atos de corrupção. Em primeira instância, os juízes não devem... Mas eu não falo diretamente dos juízes. Sim, muitas vezes o processo nem anda, por assim dizer. Eu vou chegar as famílias até lá. dizem, nós denunciamos, reunimos todo o processo, mas depois ficou por aí. Provavelmente a Leda está a pensar naquelas pessoas que são intervenientes diretamente no processo. Que estamos a falar do escrivão, estamos a falar do oficial de diligência e, por última instância, estamos a falar do juiz. Mas não, isso não acontece, provavelmente aqui no Angola não acontece isso nos tribunais. O que provavelmente pode acontecer, e são aquelas famílias que são dadas dinheiro naqueles cidadãos que cometeram tal delito, e as famílias por si só querem retirar a queixa. Vão ao tribunal a polícia aconselha a receber esse dinheiro. Não, Leda. Nós passamos há 2 semanas Leda, a reportagem. nós estamos a falar... Leda, nós passamos, está gravado. Sim, mas e a tia da jovem violentada, desculpe, doutor, disse a nossa reportagem, está gravado, que quando ela foi apresentar a queixa à esquadra, a polícia disse, olha, a família do senhor está aí, eles querem oferecer muito dinheiro, por que isso não fica por aqui, recebem o dinheiro e vão para casa? Portanto, polícia, na esquadra, onde a pessoa se dirigiu para apresentar a queixa. Eu iria convidar essa cidadã a ir para a inspeção da Polícia Nacional e fazer esse tipo de reclamação. Mas e depois a questão da confiança. Uma cidadã que vai à esquadra apresentar queixa e o polícia, ouve isso do polícia, que deveria ouvir, acolher e orientar, depois como é que fica a confiança para dar outros passos e seguir com o processo? Leda, por isso é que as famílias devem ter um mínimo de consulta, de consulta jurídica. Mas nós sabemos que não é a nossa realidade. Sim. Não, permita-me só. As famílias devem saber que no país há leis. E as leis devem ser cumpridas. Daí que temos a existência do setor judiciário. Embora a polícia teve agido dessa forma, mas eu aconselho essa cidadã a ir à inspeção e abrir um crime contra esta gente que estava a querer ser, vamos assim dizer, o mediador deste conflito. E este tipo de crime, para o telespectador saber, não admite recusa. Não admite recusa. É um crime público. Portanto, nenhuma família pode negociar para retirar a queixa ou o processo em tribunal. Eu acredito que o Dr. Cosme não vai querer despachar este processo em sede de tribunal, porque a família negociou. Porque nós estamos a falar de um tipo de crime que não abre mão a negociações. Daí a minha insistência em dizer a esta cidadã que deve ir à inspeção da Polícia Nacional. Neste momento eles estão a ser acompanhados pelo INAC, os profissionais psicólogos e psiquiatras estão a acompanhar a adolescente que foi à casa do vizinho acarretar água e comprar gelado, e o vizinho abusou da menina, uma jovem adolescente. Portanto, eu aconselho essa cidadã a perseguir o processo até a fase judicial, e provavelmente os tribunais que fazem justiça em nome do povo vai trazer uma decisão acertada. Daí também a minha chamada de atenção ao setor judiciário, que esses tipos de processos, esses tipos de crimes devem ser publicitados. O julgamento devem ser publicitados. Para quê? Para inibir aquele cidadão, aquele pedófilo, aquele abusador sexual de não o praticar. Embora nós temos aqui a nossa lei, que eu já disse na minha primeira intervenção, que eu entendo que a penalização é muito branda. Por isso é que o Executivo entendeu revogar a Lei 25/11, que é para se agravar a pena que tem nesta mesma lei e no Código Penal. Portanto, eu entendo que não há aqui, nem deve haver corrupção.
qualquer cidadão que se sentir nesta condição deve ir nas instituições credíveis, judiciais, existentes em Angola, que estão aqui para administrar a justiça em nome do povo. Dr. Bruno, quero ouvi-lo também em relação ao perfil das famílias que nós temos. Vocês no INAC, obviamente, acabam por lidar com várias situações e com famílias de diferentes estratos. A doutora Massochi já esteve a sublinhar que não há um perfil como tal, não se diz que o abusador é o pobre, é o sem escolaridade. Existem doutores e professores doutores, pessoas até bem posicionadas que fazem isso, mas sabemos que há também muitas meninas, essas meninas são pegas para serem criadas em casa de famílias, que são abusadas pelos senhores donos da casa, os tios que deveriam cuidar, e que muitas vezes as esposas sabem, mas se silenciam. Leda, olha, tirando aquelas poucas famílias que efetivamente passam uma educação, uma orientação, supervisionam suas crianças, e estas estão de parabéns, mas de facto nós temos um grande número de famílias ainda que as competências dessas famílias e aquilo que tem sido o seu papel no dia a dia traz-nos muitas interrogações, porque as instituições são diariamente procuradas pelas famílias para darem nota de muitas situações que acontecem no seu seio. E nós temos situações em que muitas vezes, no diálogo com as vítimas, percebemos depois que muitas progenitoras têm conhecimento dos abusos que suas filhas, sobrinhas, enteadas sofrem, mas não denunciam. E por várias razões, embora não sejam aqui aceitáveis, mas pronto, qual tem sido a justificação? Uma delas, o meu colega já avançou, que o provedor da casa é a única fonte de sustento e por conta disso não denunciam. A outra tem sido mormente que o bom nome da família vai ficar manchado. A questão da vergonha. Da vergonha pública. E por conta disso, mas as pessoas têm de ter noção do mal e das consequências futuras para essa criança, e eventualmente hoje nós temos um elevado índice de abusadores, porque eventualmente foram também vítimas de abuso e hoje abusam. Estamos a criar uma sociedade de futuros abusadores, porque o trauma que as crianças vítimas de abuso sexual vão levar, e ainda por cima aquelas pessoas que podiam ser as suas protetoras, são aquelas que permitem que os abusos aconteçam. As famílias, nós precisamos repensar as competências das nossas famílias, precisamos trabalhar, porque existem de facto muitos progenitores, mas quando a questão é pai e mãe, que exige outra dimensão, que exige outras competências, outras habilidades para que se possa proteger, para que se possa educar, para que se possa orientar a criança, nós temos que repensar o perfil das nossas famílias, porque o que acontece em muitos seios não deveria acontecer, porque a família é a micro-sociedade, o primeiro espaço em que a criança nasce e começa a se socializar, é o chão da criança, é o norte, é o espaço primário de proteção, mas quando ela não encontra essa proteção nesse seio, há muita coisa negativa que pode acontecer e futuramente esse futuro adulto vai ser um adulto com muitos traumas. Depois perguntamos por que a sociedade está tão violenta. Por um lado, esse aspecto que eu gostaria de referir. Por outro lado, um aspecto que foi referido aqui, eu gostaria também de fazer menção. Nós, as instituições desse sistema de proteção à criança, precisamos comunicar mais. Precisamos comunicar mais às famílias sobre os processos, porque é um direito das famílias saberem como anda o processo dos casos que lhes fez ocorrer às instituições, sem prejuízo do segredo de justiça naqueles casos em que está-se a investigar, mas nós precisamos comunicar mais, falar mais com as famílias, informar, porque os cidadãos têm direito de saber as quantas andam as situações que as levaram a procurar as instituições. Temos que repensar o nosso modelo de interação com os utentes, porque eles também são, até certo ponto, o barômetro de como nós andamos. E nós estamos ali como servidores públicos para fazer um serviço. Então aqui nós também precisamos repensar e trabalhar um pouquinho mais nisso. E aqui eu sugeria que também, por exemplo, para muitas instituições, a figura do psicólogo, a figura do assistente social é fundamental para além de outras situações, para poder manter essa informação, essa comunicação. Porque quando se comunica com a família vai saber, o caso está assim, esse indivíduo foi detido por causa disso, esse foi solto por causa disso, o procedimento é esse. Isto também dá credibilidade, por um lado, evita a justiça por mãos próprias, evita que crianças sejam obrigadas a conviver com o agressor, evita que famílias sejam obrigadas a sair de um espaço para outro.
Nós precisamos também de assumir que precisamos repensar, porque estamos mesmo aqui num processo, e o meu colega reconheceu bem, nós queremos acreditar que este processo, essas deliberações foram feitas pelo tribunal, e essa articulação que cada vez mais forte se quer, vai trazer outros resultados e vamos continuar a melhorar, mas precisamos ir olhando também para esse aspecto, esse é um elemento. O outro são a questão de agravamento das penas, também é um tema que se levanta muito. Nós, o INAC, pensamos o seguinte: o mais importante é a execução daquilo que está na lei, o tratamento célere das situações. Agravar a pena é importante, mas não é determinante. Por exemplo, o novo Código Penal veio um pouquinho nessa deixa de agravar algumas penas, mas se nós tivermos debilidades ou dificuldades ou muita burocracia para implementar aquilo que já está legislado, as situações persistem. Nós precisamos executar agora aquilo que está na lei. E quando não conseguimos por A ou B, ou aquela razão ou esta, temos que comunicar. Mas se tivermos que agravar, embora não seja determinante, a nossa ideia, sim, podíamos agravar, e a nossa ideia aqui seria de 15 a 20 anos. Mas isso não é determinante. Determinante é a aplicação efetiva, é a celeridade, é a comunicação com as famílias e é vermos os agressores responsabilizados para que nenhuma família precise constantemente reclamar, denunciar. E outro aspecto, se um funcionário de determinada instituição tem determinado comportamento que é negativo e até fere a boa imagem da instituição, não vamos aqui correlacionar com a instituição. É o funcionário. Este deve ser responsabilizado, mas para isso as famílias devem também denunciar, porque nós temos uma pauta deontológica. Enquanto funcionários públicos, temos que respeitar. E quando determinado funcionário público apresentar uma situação como é o exemplo que deu, não é a instituição, é o funcionário. Razão pela qual as famílias têm de denunciar, e um dos colegas já fez menção que é preciso, por exemplo, a inspeção geral da polícia, e tem que procurar esses mecanismos para que aquele funcionário público que tendo uma pauta deontológica seja punido. Não é? Obrigada, Dr. Bruno Pedro. Vamos ouvir as opiniões dos outros convidados em relação a esta questão em particular quando regressarmos do intervalo. Estamos em tempo de intervalo, vamos fazer o primeiro intervalo neste debate livre. Até já. Os desafios do Poder Judicial para acompanhar os processos de abuso sexual contra menores é o tema do debate que estamos a fazer esta noite. Estão connosco o Dr. José Lobão Cosme, vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Massochi Vigário é psicóloga, Mário Aragão, jurista, e Bruno Pedro, chefe do Departamento de Prevenção da Violência e Proteção dos Direitos da Criança no INAC. Antes de irmos ao intervalo, eu dizia que iríamos ouvir também as opiniões dos outros convidados em relação às famílias que temos hoje, com um histórico de abusos, de violação sexual a menores, que acaba por ser recorrente, mas que as famílias muitas vezes se silenciam, doutora Massochi. Em algum momento eu referi ao facto de que os antecedentes familiares, mães, pais que passaram por uma situação de abuso sexual pode gerar excesso de zelo ou negligência. E aí vem muitas vezes a associação da cultura que também se vai criando dos abusos sexuais. E é preciso que se fale cada vez mais e em todos os locais que efetivamente reúnam pessoas. Porque nós não sabemos muitas vezes o que é o abuso sexual. E há pessoas adultas que só se dão conta que foram vítimas de abuso sexual quando percebem o que é que significa o abuso sexual. E às vezes essa desproteção familiar, porque nós temos muito histórico de óbitos, perde-se pai, perde-se mãe, são meninas ou meninos que vêm de outras latitudes para serem criadas por outras pessoas e não conhecemos também quais as reais intenções dessas pessoas, e a desproteção no sentido de que o abuso acontece, a pessoa não tem noção de que aquilo realmente é algo errado, não sabe onde se queixar. O INAC tem estado a fazer um trabalho excelente e diariamente nós ouvimos em todos os órgãos de comunicação social a informação sobre os abusos sexuais. Mas a minha questão é, será que essa informação chega a todos?
Será que todas essas pessoas têm acesso a um número de telefone? É um crime público, o vizinho pode de facto denunciar, mas será que todos os vizinhos apercebem-se? Porque é o silêncio das vítimas, muitas vezes, que não sabem para onde ir, estão debaixo de ameaças e às vezes é a esposa ou a mulher do violador que tem conhecimento, mas ela também viveu a mesma história e, como muitos casos que a gente ouve, eu sobrevivi, ele vai sobreviver, ela vai sobreviver. Isso não mata ninguém. Vamos fazer o quê? Aconteceu comigo, aconteceu com a minha irmã, aconteceu com a minha prima e acabamos normalizando sem olhar para o outro cenário que são as consequências que o Bruno em algum momento referia, que tipo de adultos nós temos. Quando muitas das vezes, e estamos aqui a falar de crianças e não podemos nos esquecer das crianças com algum tipo de deficiência. As crianças que têm esta limitação acrescida, onde a comunicação, mesmo sendo uma família aberta, em termos de diálogo, existe essa limitação. Mas é interessante que muitos desses casos, quando chegam a consultórios, os psicólogos, com as ferramentas que têm, muitas vezes conseguem perceber que esta criança está a sofrer abuso sexual. E aí vem o confronto com a mãe, que muitas vezes até já desconfiava, mas faz de conta que não está a perceber a magnitude do problema, porque há várias questões por detrás. É o provedor, é a questão do status social, são as ameaças, é a própria questão de que eu tenho uma dependência emocional com aquela pessoa, porque ele faz, mas ele me trata bem. Ele faz, sim, não está certo, mas ele depois é um bom pai. Como é que pode ser um bom pai alguém que pratica atos de violência? Por muito que ele depois venha com o maior prémio como recompensa, isso não vai libar o que foi feito. Então, a questão das consequências deve ser falado. Por esta altura, faria sentido já termos uma casa que oferecesse proteção às vítimas? Uma casa do Estado? Eu acho que é urgente, porque nós estamos a falar de crianças, mas há idosos idosas que sofrem abuso sexual, pessoas adultas, e muitas das vezes as pessoas não denunciam, e aqui foi falado que a denúncia não é feita comparativamente ao número de casos que os tribunais têm, porque as pessoas não têm onde se refugiar, literalmente falando. Eu posso até saber que a pessoa está a viver essa situação, mas eu tenho condições para receber esta pessoa? Por quanto tempo é que eu vou ter essa pessoa na minha casa? Que tipo de consequências é que isso depois pode gerar? Quer dizer, são vários cenários que, mesmo a gente se solidarizando, temos uma limitação que nos torna, como é que eu diria, frágeis para aquilo que efetivamente é o que nós podemos fazer. E casas de acolhimento seriam uma excelente resposta para efetivamente retirarmos a pessoa do cenário do perigo, da exposição. A Leda em algum momento referia-se à exposição do caso que passou. E aí também vem a necessidade de protegermos as vítimas, sobretudo quando se trata de menores. Nós precisamos de falar, sim, do pecado sem anunciar a vítima. Há aqui um crime, sim, mas eu não preciso de expor o nome, não preciso de expor o rosto da pessoa, porque isso depois também tem outras repercussões. Mesmo que seja cumprida a lei, mas fica uma revitimização, porque muitas vezes até no bairro, qual é o nome que aquela vítima tem? É ela, a violada. É ela que foi abusada. E agora que fala sobre isso, doutora Massos, lembra-me algumas situações de pessoas que foram abusadas e que foram abusadas várias vezes no seio familiar por pessoas diferentes. Como é que se explica isso? A pessoa fica aos olhos da família como um ser vulnerável? Falta proteção a esta pessoa que já foi abusada uma vez e que depois vêm outros membros da família ou do círculo familiar fazer o mesmo? E aí vem a questão dos padrões e as repetições de padrões e olharmos efetivamente para o perfil de família que é o que nós falamos. Infelizmente nós temos famílias onde o avô, o pai, o tio, todos são violadores. Infelizmente.
Podem ser pessoas que realmente passaram pela mesma experiência lá atrás, mas podem ter sido pessoas que convivem com este cenário onde isto é um tema normal. Infelizmente, para muitos grupos, muitas culturas, muitas comunidades, o abuso sexual é uma forma do homem se mostrar viril, se preparar, se introduzir para aquilo que é a sexualidade. E são essas práticas que, se nós estamos numa família onde existem vários indivíduos com esse perfil, a tendência é haver uma vítima e muitas das vezes é o irmão contra o irmão mais novo, e às vezes é a o família pai. minimiza. Exatamente. Estás a fazer confusão porque por causa disso. todos acabaram por passar pelo mesmo cenário e a normalização. E nós não podemos normalizar práticas que efetivamente geram consequências e desajustes no comportamento das pessoas. Dr. Cosme, como é que se lida com uma família que tenha este perfil, em que se considere normal os abusos? Que às vezes os abusos, antes de se tornar um abuso sexual, começa com o abuso verbal, o desrespeito, a agressão física e depois as agressões sexuais também. Muito obrigado. Mas antes queria primeiro fazer uma retificação. Sim, o colega do painel apresentou um número em relação à estatística nacional, O Dr. Mário Aragão, fazendo referência que são 1.804 processos. São 1.084 processos. 1084 processos. E devo dizer que deste número, parte deles já estão julgados. A estatística certamente que, se for solicitada agora, já há alguma redução. Mas parte deles, a maioria, metade. Parte deles. Estes números não nos conseguem dar Exato. agora. Não disponho aqui. Tá bem. Pois, em relação, falou também da publicidade, sugeria que esses crimes deviam ser publicitados, porque desta forma poderíamos... Publicitados, diria, o julgamento. Certo. No sentido de se chamar a imprensa, né, conforme importante. cobrimos outros Sim, julgamentos. é importante. Certo, E, certo. aliás, os tribunais, penso eu, o Tribunal Supremo tem feito um papel muito crucial na publicidade Certo. dos julgamentos no âmbito do combate à corrupção. Pois. Se o Conselho Superior da Magistratura Judicial, com esse comunicado, fez-lo muito bem, deve imprimir celeridade, tirar o comunicado do papel para a prática, baixando então orientação aos juízes das comarcas para poder publicitar esse julgamento, salvaguardando a integridade das crianças ou dos lesados. Daí vamos inibir tal prática dos abusadores. Eu penso que o Conselho está bem com esta medida, mas deve imprimir mais, passou a redundância, na publicidade dos julgamentos. Ora bem, esta limitação de não publicar decorre da lei. Não é propriamente o tribunal que decide, não vou publicitar o julgamento. Há matérias, há crimes, há julgamentos que a lei permite que o julgamento pode ser público. Todo mundo pode assistir, independentemente se é interveniente ou não. Mas os crimes desta natureza, crimes sexuais, a lei impõe um limite, por várias razões. Mas permite que, no momento da publicação da sentença, seja conhecida por toda a gente. Portanto, há essa limitação. É o legislador que assim definiu, portanto, vamos assim também respeitar. Fez referência, eu aqui aproveito a deixa dos números para dizer que dos 27 tribunais de comarca existentes em todo o território nacional e dos 3 tribunais da relação também existentes, temos os números que podemos avançar em relação ao Tribunal de Lubango, 54, já aqui fazendo uma certa separação. O Tribunal de Luanda, temos em 2023, fez um registro de 69 processos e julgou 67. 2024, o ano que está ainda em curso, tem registro de 40 processos e julgados 7, nesse caso 33, em curso. Falou também do agravamento das penas. Portanto, eu alinho o pensamento do colega do painel, Dr. Bruno. Bruno, muito obrigado, em relação à questão de que o problema não está propriamente nas penas, porque
mesmo com as penas não brandas, os problemas estão aí, os processos estão aí, clamam sempre por alguma intervenção de outra natureza, porque no fundo o problema está na instrução, a capacidade de instruir os processos com mais rapidez, é isso que nós precisamos, porque se isso existir, essa sensação de que a pena é branda, creio que pode estar mitigada por aí. Falou também do direito, a questão da queixa. Portanto, nem todos os crimes sexuais dependem de queixa. Portanto, há crimes, no caso, os crimes que vão previstos nos artigos 186 a 188, 191 a 194, 182 a 184, todos do Código Penal, esses crimes não dependem de queixa. Dependem de queixa. Portanto, significa dizer que a queixa é um direito que assiste ao ofendido ou ao seu representante legal de poder, então, ir junto do SIC ou do Ministério Público, apresentar a sua queixa para que se despolete um processo crime contra certo cidadão. Mas há outros casos em que, no caso, aí já vamos falar dos processos dos crimes de natureza pública, onde o titular da ação penal, no caso, é o Ministério Público. Logo, aqui o impulso processual vai pender logo do Ministério Público. E nessa perspectiva, sempre vamos precisar de que os cidadãos deem também a conhecer, porque o Ministério Público não está na casa das pessoas, não está em todos os cantos na rua. O cidadão tem que se sentir que é parte da solução na questão da morosidade processual. Porque muitas das vezes as pessoas, e aqui foi muito bem dito pela colega psicóloga, de que os casos, às vezes, o próprio cidadão cria condições para que o processo também ande devagar. Não fez a participação no momento em que o assunto estava um bocadinho quente, caso, né? Podemos usar essa expressão, e depois lá para frente já fizeram as pazes, alguém já veio chamar a atenção, porque dada a aproximação com o abusador, então depois não vai dando aquela entrega, aquela cooperação que o tribunal precisa para julgar em tempo... Em crimes como estes, doutor, é possível apresentar queixa e depois retirar ou não? Pois, naqueles casos em que o crime depende de queixa, pode. Se eu for denunciar que o meu esposo abusa da minha filha, eu depois posso retirar a queixa? Não, depende, isso, a lei é que define. Quero perceber. A lei que define... Até onde podemos ir, neste caso? Há crimes que não dependem de queixa. Sim. Né? Nesse caso que não depende de queixa, o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, pode perseguir. Mas aqueles que dependem de queixa, nesse caso o titular do direito de queixa, é que vai então dizer se queixa ou não queixa. A lei também define situações... Os abusos sexuais é possível, os crimes de abuso sexual? Diga? Os crimes de abuso sexual é possível? A lei é quem define quais são. E o que é que diz a lei, doutor? Pois, a lei diz que há muitos casos em que é possível e outros não. Portanto, isso era uma questão de calveiros. Doutora Massochi, vamos olhar para o adulto, homem ou mulher, porque hoje acabamos por ver, falou-se muito da questão dos adultos serem muito violentos, mas existem situações que nós, hoje, ao lidar com determinados adultos, não compreendemos, mas que é fruto desta vivência com um historial de abusos aos vários níveis. Exatamente. Deixe-me só acrescentar aqui a questão da punição dos crimes de violência sexual. Eu defendo que nós devemos introduzir, e é uma das coisas que está-se a trabalhar também na atualização da lei, a punição por serviços sociais também. Mais do que estar fechado, colocar um macacão e ir limpar as ruas e, de preferência, as avenidas mais movimentadas e, se possível, dentro do próprio bairro. Só que aí depois colocamos a situação, aconteceu no bairro, ele vai fazer o serviço público na comunidade, mas pode ser também agredido pela própria comunidade que não o quer lá. Aí teríamos de ter
recursos policiais para controlar essa situação, que eu acredito que não seja muito fácil na nossa realidade. Mas o serviço social deveria ser também visto... Em vez de ficar apenas trancado, servir a sociedade. Faz a punição fechada, encarcerado, mas tem de levar essa exposição, porque nós estamos a falar, há bocado falávamos na exposição da vítima, e muitas vezes o agressor não é exposto, nem é citado o nome. É protegido mais do que a própria vítima. E essa exposição e o serviço social são medidas que são implementadas em vários países do mundo e acaba sendo também uma forma de vermos a questão mitigada, se é que seja possível, mas acredito que quanto mais falarmos e quanto mais céleres formos, também melhor. Olhando também aí, eu gostava de sugerir, e a título de sugestão, apesar de ser convidada no painel, que uma das coisas que também como medida se poderia olhar para esse tipo de casos é definir um tempo de tratamento para processos dessa natureza. Tem de existir um tempo mínimo e um tempo máximo. E deve ser visto com celeridade também. Claro que há toda esta fase da investigação, que muitas das vezes são provas manipuladas, outras não. Quando há evidências e aconteceu na altura, o Departamento de Medicina Legal tem mais matéria de prova para agir, quando não. Mas eu acho que seria interessante pensarmos num limite para se fecharem esses processos. Eu sei que existem muitos limites em termos de disponibilidade de recursos humanos também e todo o resto do processo. Respondendo agora à sua questão, Leda, nós precisamos de olhar para todo esse cenário da violência sexual como uma preocupação de todos nós. Nós convivemos com crianças, com adolescentes, com adultos, com idosos. Nós falamos nos adultos agressivos, violentos, mas muitas das vezes o adulto que foi vítima de abuso sexual na infância ou na adolescência não é propriamente agressivo, mas são pessoas que podem ter uma conduta de dificuldade de fazer vínculos, a desconfiança permanente. Vamos olhar, por exemplo, para mulheres que passaram pelo abuso sexual e até chegam ao matrimónio. Mas nós ouvimos os relatos depois em consultório do próprio parceiro que a intimidade deste casal tem as suas dificuldades, porque a mulher tem dificuldades em entregar-se e confiar, independentemente dela ter conseguido chegar até o matrimónio, dela vir a ser mãe, inclusive. E é interessante que cada vez mais o conhecimento salva vidas e nós vimos que muitas das vezes, eu pessoalmente já tive essa experiência, em que quem levou o caso para o consultório foi o esposo, porque ele tinha um pouquinho mais de informação e ele desconfiava que a mulher pudesse ter sido vítima de abuso sexual. E ela, claramente, que ele não abordou, por ser um tema extremamente delicado, mas convenceu-a a ir buscar um psicólogo, fazer terapia, porque realmente ela entendia que a questão da intimidade deles não era muito normal, não era saudável. Mas havia... entre nós essa cultura de procurar o profissional, doutora, o psicólogo, nós temos que cada vez mais colocarmos essa necessidade de cuidarmos da saúde mental. Nós olhamos para a saúde muito focada para o físico. Estou com uma dor de cabeça, estou com desinteria, estou com dor no estômago, estou com uma dor de dente, por exemplo. E vamos à busca do médico. Tenho malária, tenho febre tifoide, tenho isto, tenho aquilo. Mas a saúde, o conceito diz que nós somos físico, mental, social e agora mais ainda espiritual. Então nós temos que olhar para aquilo que é a necessidade que a nossa saúde tem enquanto pessoas e deixarmos de pensar que só temos que nos preocupar com a saúde física, até porque as doenças psicossomáticas, que é aquela fase em que o corpo fala o que a mente silencia. E vamos olhar para a questão dos suicídios. Exatamente. Também. Vem justamente trazer doenças orgânicas provocadas pelas doenças psicológicas. E quem é que cuida? Quem é que trata as doenças psicológicas ou mentais? São profissionais de saúde mental.
E aqui entramos para o psicólogo, para o psiquiatra, são profissionais daquela área. Eu vou ao dentista porque é um profissional que estudou para tratar, ou seja, a ideia da de que saúde o oral. psicólogo e o psiquiatra são para os loucos, Exato. não faz sentido. Está errado, porque nós, temos que mudar isso. Como qualquer outro profissional de saúde recebe a pessoa, e não vou falar o paciente, num momento de prevenção, mas também de tratamento. Nem todas as pessoas que buscam o psicólogo estão de facto doentes. Podem estar num estágio inicial de conflito, de sofrimento, mas que não é propriamente uma doença. E nós temos que olhar para a saúde mental. E ir buscar o psicólogo é uma forma de nós conseguirmos realmente tratar essas mazelas emocionais que foram adquiridas na infância, na adolescência. O adulto vítima de abuso sexual, e aí hoje há um conceito que o mundo todo adota, e eu por acaso gosto muito, que não é a vítima de abuso sexual, mas é a sobrevivente do abuso sexual. Porque de facto um abuso sexual pode levar à morte e muitas pessoas conseguem sobreviver. Então é a sobrevivente. E nisto nós temos diferentes comportamentos. O abuso de substâncias muitas vezes é promovido pelas mazelas emocionais, o impacto dos traumas, que a pessoa não tem como gerir, os sonos desajustados, o pensamento acelerado, o transtorno de estresse pós-traumático, que é vivenciar em determinadas situações o que já aconteceu lá atrás, e nós estamos a olhar para o adulto. As empresas hoje podem começar a pensar nisso também. Já deveriam começar a pensar nisso. Onde existem porque às vezes pessoas... nós lidamos diariamente com os colegas e, portanto, existem pessoas que são difíceis de lidar. Não faria todo sentido termos esse acompanhamento, porque nós não conhecemos a fundo e nem a necessidade de conhecer a fundo a vida do colega, mas entendemos que alguma coisa não está bem. Exatamente. E nós temos que respeitar e acolher. E respeitar e acolher, às vezes, é você a única oportunidade para dizer a essa pessoa que ela não precisa de viver isso sozinha, que existe uma forma de aliviar. O trauma do abuso sexual não desaparece no seu todo, mas é possível, de facto, criar ferramentas para que essa pessoa seja um adulto mais saudável, porque se nós tivermos que olhar para aquilo que é a maturação do cérebro, o cérebro de uma criança está verde, o cérebro amadurece até os 20 anos, 22 anos mais ou menos. Qual o impacto da criança que foi vítima de abuso sexual num cérebro que ainda não está maduro o suficiente? Daí dizermos que o impacto do abuso sexual, o trauma, o nível não é igual para todas as pessoas que passam por uma questão de abuso sexual. Obrigada por dizer isso, porque às vezes... Não, doutor, peço desculpas, é que temos de ir ao intervalo. Okay. É o último, estamos pressionados pelo tempo. São 22h42, temos de sair antes das 23. Então vamos fazer o último intervalo, é breve. E voltamos para as conclusões, e quando regressarmos vou dar a palavra ao doutor Cosme, assim que regressarmos. Até já. Entramos para os últimos minutos deste debate livre na TV Zimbo. Estamos a olhar para os desafios do Poder Judicial para acompanhar os processos de abuso sexual contra menores e, no fundo, a olhar para os vários ângulos que este tema nos permite abordar. Muito há que se lhe diga, muito foi dito aqui até o momento. Eu dizia antes de irmos ao intervalo que no regresso daria a palavra ao Dr. José Lobão Cosme, é vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Entramos já para os últimos momentos. Doutor, vou deixar dizer o que queria dizer antes de irmos ao intervalo e depois, já em jeito de conclusão, deixar aqui também a sua opinião. Muito obrigado. Era apenas para fazer uma ligeira correção. Sim, sim. Quando me fez a pergunta se podia ser retirada a queixa ou não. Sim. Não, dada a queixa já não é possível. Já não é? Já não é possível. O processo segue por causa daquilo que a própria lei define. Portanto, há crimes que dependem de queixa, quer dizer que para o procedimento criminal seguir é necessário que haja queixa, o titular do direito à queixa venha e confirme. Eu quero que esse processo siga. Dada esta queixa formalizada, então aí o processo segue, ainda que queira retirar a queixa, já não é possível. Já não é possível.
Era Em apenas jeito de isso. conclusão, o que é que nos pode dizer depois de termos praticamente 2 horas de debate, doutor? Bom, vamos ver que tudo isso vai nos levar à reflexão no campo da educação. Sem educação, jovens, adolescentes, crianças, adultos, porque na verdade são os adultos que vão educar as crianças. Então os adultos também precisam dessa educação, embora numa outra visão, numa outra perspectiva. Mas de qualquer modo também precisam desse input. Além disso, os serviços sociais que devem ser, digamos assim, capacitados, implementados, porque já estão previstos, a lei já prevê esses serviços sociais que apoiam os tribunais que lidam com estas matérias. Também vamos aqui dizer que é necessário formação contínua, quer para magistrados judiciais, para todos os operadores de justiça. É necessário que haja isso. Resumindo e concluindo, investimento. Isso é o que nós precisamos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Cosme. Doutor Bruno Pedro, em nome do INAC, o que é que nos pode dizer em jeito de conclusão? Olha, olhando para esses desafios no tratamento dos casos de violência sexual contra a criança, nós gostaríamos de reiterar, primeiro, a comunicação. Precisamos, enquanto instituições, todas aquelas que fazem parte do sistema de proteção e que atuam nos casos de violência sexual contra a criança, precisamos comunicar mais com as pessoas. Precisamos que as sentenças sejam conhecidas, como dizia o colega, essa parte pelo menos podemos, e vai ser um alívio para as pessoas saberem que aquele abusador foi sentenciado e hoje foi julgado, está preso, está detido, já não vai importunar a sociedade. Portanto, esta comunicação com a sociedade tem de ser cada vez mais aprimorada, por um lado. Por outro lado, reforçar os conhecimentos. Dizia meu colega e concordamos aqui, nós precisamos reforçar as competências de todos os profissionais e inclusive dos familiares para saberem lidar com essas situações, saberem denunciar e aqueles que têm que atender, no seu atendimento não revitimizarem porque o atendimento falhou nisto ou naquilo. Os profissionais das diferentes instituições precisam estar comprometidos e ser sensíveis às situações. Por outro lado, a figura do assistente social e a figura do psicólogo, a nível dos tribunais, a nível da polícia, a nível de outras instituições, todas as instituições, a figura desses profissionais, assistente social, psicólogo, é fundamental. É importante que nesse investimento, que dizia o meu colega aí bem, também investamos nesse profissional, porque irá facilitar em muitas situações aquilo que tem sido denúncia, nós podemos ultrapassar com a figura desses profissionais. E para terminar mesmo, sensibilidade. Nós precisamos, enquanto pais, enquanto sociedade, enquanto profissionais, também ter alguma empatia e nos colocar no lugar daquela criança vítima. Ninguém gostaria de passar pela experiência de ser vítima de abuso sexual. É só nós pensarmos e vamos ver que é uma experiência amarga. Então façamos o esforço enquanto adultos, pais, enquanto profissionais, de tratar as situações que envolvem violência sexual contra a criança com a maior celeridade, com o maior interesse e até porque nós temos um princípio pela Convenção dos Direitos da Criança, o princípio do superior interesse da criança. Toda a atuação das instituições, e porque Angola é signatária, sim, assumiu esse compromisso, então os profissionais devem agir sempre no princípio do superior interesse da criança. Obrigada, doutor Bruno. Doutor Mário Aragão. Muito obrigado, Helena. O doutor Cosme fez uma correção no momento certo. Eu gostaria de trazer o artigo 25 da lei 25/11, não é, que diz que crimes que não admitem desistência. E na linha C está o abuso sexual. Oportunamente o Dr. Cosme fez a correção. Portanto, todavia, eu entendo, enquanto jurista, eu entendo que as leis são feitas para regular o povo numa determinada sociedade. E entendo que nós estamos diante de crimes que já subiu a meta. Já estamos fora do 100%. E, naturalmente, o Estado angolano, com a proposta de lei na Assembleia Nacional, remetida pelo Executivo, agiu da melhor forma possível. Eu entendo que deve ser, sim senhora, aumentadas as penas, ou agravadas, se melhor se preferirmos, sim, mas as questões sociais, de facto, devem ser revistas. Eu entendo que as questões sociais devem ser revistas, mas as leis também devem ser implementadas. E, naturalmente, está aí os tribunais, que é para fazer cumprir as leis emanadas pelo Estado angolano. E, por outro, para terminar, o Conselho Superior da Magistratura esteve muito bem.
em trazer esta matéria, o reforço da fiscalização dos processos contra a violência aos menores. É um trabalho que os vogais, é um trabalho que a própria inspeção já tem vindo feito, mas entendeu o Sr. Presidente dar mais corpo, dar vida a essa fiscalização. Esperemos nós que de facto saia do papel para a prática. Portanto, bem-aja o Conselho Superior de Magistratura e vamos estar aqui a ver que de facto essa fiscalização cerrada, e eu compreendo a preocupação do venerando Presidente e entendo que terá êxito. Obrigada, doutora Aragão. Doutora Massochi Vigário, vamos fechar consigo. É psicóloga, uma parte importante em todo esse processo para ajudar a sarar as feridas dos sobreviventes. Bom, primeiro dizer que qualquer pessoa que hoje teve a oportunidade de acompanhar-nos ao longo dessas quase 2 horas, que passou por uma experiência semelhante, que tem sido testemunha de alguém que tem passado por essa experiência, que muitas das vezes não sabe como agir, porque às vezes falta esta capacidade também de poder agir, deve sim contar com profissionais, aqui foram falados, os hospitais públicos têm, nós temos um sistema privado que também tem, o próprio INAC, pela linha 15015, é uma forma também de se fazer essa denúncia, que às vezes nos falta coragem, e levar as pessoas que de facto sobreviveram ao abuso sexual a um tratamento do ponto de vista da saúde mental também, não apenas a saúde física, porque nós sabemos que as consequências do ponto de vista orgânico também são inúmeras. E eu aqui também queria levantar e deixar a responsabilidade institucional, e vou pegar fundamentalmente na instituição família e igreja. E para a responsabilidade da família, eu abro aqui uma janela que nós acabamos não tocando, na educação positiva, como são educados os meninos, por exemplo, em relação às meninas. E muitas das vezes são os pais, são os educadores ou os encarregados de educação que transmitem um modelo de educação em que o rapaz pode tudo com as meninas, inclusive o abuso sexual. Não é porque ela está mal vestida, não é porque ela tem um corpo que chama a atenção, não é porque ela se insinuou que você tem direito a fazer algo que efetivamente é crime. E aqui também a responsabilidade das igrejas, porque nós falávamos que não existe instituição nem pessoas imaculadas no seu todo, e nós precisamos de, mesmo dentro do ambiente das igrejas, do ambiente religioso, falar sobre suicídio, falar sobre abuso sexual, falar sobre alcoolismo, falar sobre temas que efetivamente geram distúrbios emocionais ou psicológicos e espirituais. E não podia deixar de mencionar aqui também o facto de que as nossas sobreviventes vivem muitas vezes no silêncio, e é um maior número, os sobreviventes do abuso sexual, e nós precisamos de incentivar que o silêncio seja rompido, porque quanto mais as pessoas puderem falar sobre isso de forma responsável e puderem encontrar locais e pessoas que efetivamente validem o sofrimento e acolham esse tipo de manifestação, nós vamos ter os crimes perpetuados do abuso sexual também reduzidos. Sim. Porque vão ser denunciados e vamos poder falar sobre efetivamente o que são impactos. E também aqui uma última nota, que é a celeridade no tratamento. Fundamentalmente quando olhamos para casos que começam aos 17 anos e vai aos 18 anos e o caso não fechou e muda. Aqui estão os nossos colegas da lei, muda o contexto do tratamento. Então eu insisto em dizer que é preciso colocar aqui uma definição de limite e olhar-se fundamentalmente para esse tipo de casos. São 17 anos, corre o risco de fazer 18 anos, como é que isso depois vai ser visto no final? Então é o nosso acolhimento, o nosso voto de solidariedade a todas as pessoas que realmente sobreviveram e passam por situações de abuso sexual. Obrigada, doutora Massochi Vigário, a psicóloga. Agradecemos também as presenças do Dr. Mário Aragão, jurista, Bruno Pedro, chefe do Departamento de Prevenção da Violência e Proteção dos Direitos da Criança, do INAC,
e o Dr. José Lobão Cosme, vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Foram os senhores convidados para o debate livre desta noite. Agradecemos, como sempre, a preferência e fidelidade. Desejamos continuação de uma ótima noite. Se for vítima de abuso sexual, não se cale, denuncie. Boa noite.